Olá, queridos, a graça e paz de Cristo Jesus seja abundante e rica sobre a tua vida. Mais uma vez estamos juntos pela graça do Senhor para poder estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Essa classe é a classe de discípulos que nós estamos estudando o livro de Josué. E hoje nós vamos entrar aqui a partir de Josué capítulo 19. Então, caminha com a gente aqui, porque tem bastante coisa interessante para a gente estudar aqui para o capítulo 19, capítulo 20, e eu quero ver se eu também consigo hoje trazer o capítulo 21 com vocês aqui, tá bom? Eu peço um pouquinho de paciência para vocês em relação a essa tosse, que eu ainda estou trabalhando com ela aqui, para vencê-la em nome de Jesus, mas eu peço sua paciência para comigo, ok? Nós vamos orar, como sempre fazemos, para apresentar este tempo de estudo diante do Senhor, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e nós precisamos ouvi-la, recebê-la, discerni-la de forma espiritual, e para isso somente o Espírito de Deus para nos conduzir nessa direção. Amém? Então eu quero convidar você, fecha os teus olhos e vamos orar nessa hora. Pai querido, amado Deus, graças te damos, Senhor. Mais uma vez estamos reunidos para poder estudar a tua palavra e colocamos diante do Senhor hoje os capítulos, os textos bíblicos que vamos estudar. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, a entender, a discernir e a aplicar tudo isso para a nossa vida, para que possamos viver de forma santa e agradável diante do Senhor. Assim nós pedimos ao Senhor pela capacitação da parte do Teu Espírito para que possamos crescer na Tua presença através da Tua palavra e deste estudo. Assim oramos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, Josué capítulo 19, eu vou ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: E saiu a segunda sorte a Simeão, lembrando que essa questão da sorte era aquele sorteio, né, que não é um sorteio como a gente, né, pensa nos dias de hoje, mas era a cada grupo, né, a cada tribo, ali, segundo a direção do Senhor, era especificada uma área, uma região, né, para essa tribo. E agora nós temos a Simeão. E o que é interessante, que o texto diz assim: saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Então, o que é interessante aqui? Simeão não recebe uma porção de terra, como nós vimos acontecer com Judá e outros lugares. Eles recebem, na verdade, eles não têm uma herança independente, né, de ter uma região para a tribo. Eles herdam terras, áreas dispersas dentro do território de Judá. Então toda a tribo de Simeão, ela vai habitar dentro do território de Judá, tá? Isso também é um cumprimento, gente, de Gênesis 49. Se você depois for ler lá, Gênesis 49, do versículo 5 ao versículo 7, é quando Jacó está falando sobre o seu filho Simeão, e obviamente falando sobre a sua descendência. E ele fala que a sua descendência estaria espalhada ali dentro do território de Israel. Então isso é na verdade uma confirmação do que Jacó havia falado a respeito do seu filho, mas representando toda a tribo que estaria sendo levantada através da pessoa, né, de Simeão. Outro dado importante está em 1 Crônicas 4, do verso 24 ao verso 27. Se você for ler, você vai ver que lá há uma descrição, uma informação interessante, dizendo o quê? Que Simeão era uma tribo muito menor do que Judá. Judá não era a maior tribo, tá? Entre as tribos de Israel, mas Simeão era uma tribo bem pequena, tá? Então eles acabaram habitando dentro do território de Judá, ok? Aí aqui no versículo 3 até o versículo 9 nós vamos ver a descrição dessas localidades aonde Simeão ficou. Então vamos lá, ele fala assim: e tiveram a sua herança, né? Então Simeão e os filhos de Simeão tiveram a sua herança. Aí ele fala:
Berseba, e Seba e Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzã, Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, e a Aim, Rimon, Eter, acho que é Eter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Balaat-Ber, que é Ramá, do sul, esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Versículo 9, a herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, ou seja, a herança deles foi tirada de dentro do quinhão, ou seja, da porção que foi dada a Judá. A herança de Simeão é tirada de dentro da porção da herança que foi dada a Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, ou seja, a quantidade de terra que foi dada a Judá já era muito grande para o tamanho da tribo, e agora, ou seja, não havia dano, né? Não era pouca terra para colocar 2 tribos ali, na verdade havia muita terra já, muito mais para aquela tribo de Judá, e dentro dessa imensidão de terras, o Senhor proporcionou terras e cidades ali para a tribo de Simeão. Então ele fala isso, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Amém, queridos? Então aqui a gente vê a herança de Simeão. A partir do versículo 10 até o versículo 16, o que nós vamos ver aqui? A herança de Zebulon, tá? E diz assim, e saiu a terceira sorte, né, pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e sob o seu termo pelo ocidente a Maralá, e vai até Dabesete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Joquneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, sai a Deberate e vai subindo a Jáfia. E dali passa pelo oriente para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim, chegando a Rimon-Metuar, que vai até Neá. E rodeando-a, passa o termo para o norte, a Anatom, chegando ao vale de Ifta-El. E Catate, Nalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Então ele vai discorrendo várias cidades e várias regiões para dar ali o termo, todo o termo onde seria a região para a tribo de Zebulon. Depois no verso 17, ele começa a falar o que? A herança de Issacar. Vai do verso 17 até o verso 23, tá? E diz assim, a quarta sorte caiu para Issacar e aos filhos de Issacar segundo as suas famílias, e foi o seu termo Gisreel, Quesulote e Sunem, e Afaraim, Sion e Anarate, e Rabite e Quizion e Ebes, e Remete e Enganim, e Enradá e Bet-Pazes. E chega até o termo, e chega este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão. 16 cidades e suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Então aqui se repete essa narrativa, tá, de estar colocando os limites. Tá? Depois ele vai falar do verso 24 até o verso 31, da herança de Azer, tá? O de Azer, né? E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e o seu termo foi, ele fala, Reucate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameleque, Amad, Mizal, Carmelo para o ocidente, Sior, Libnate, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Ifatael, ao norte de Bet-Emeque e de Neil, e vem sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Hanom, e Caná, até a grande Sidom, e volta este termo a Ramá, e até o forte, e até a forte cidade de Tiro. Então torna esse termo a Osa para terminar no mar, na região de Aquzibe. E Umá
e Afec e Reob, 22 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Ásia, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. Tá? Então aqui ele traz essa narrativa de Ásia, e depois ele tem ainda a narrativa de Naftali e de Dan. Tá? A de Naftali começa a partir do verso 32 e vai até o 39, tá? E aí ele começa a falar aqui do termo, né, que vai lá de Elef, Alon, Zaanim, Adam e Negueb, Gebenel, Lacum, terminando no Jordão. Depois volta o termo para o ocidente até Asnot e Tabor, Ucoque, Zebulon ao sul, Azer ao ocidente, Judá pelo Jordão, é o nascente do sol. Aí ele fala das cidades fortificadas de Zidim, Zer e Ramate, Hakate e Kinerete, Adama, Ramá e Azor, e Quedes, Edrei e em Ezor, e Ion e Midgal, Orem, Bet-Anate e o verso e Bet-Semes. Ele fala que são 19 cidades e suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para os filhos da tribo de Dan. Então, do 40 ao 48, os filhos de Dan. E ele vai citar aqui várias cidades, gente: Soral, Estaol, Semes, Salabim. E só para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, porque como uma narrativa, né, vai falar várias cidades aqui, o que é interessante está no verso 47, quando fala sobre a herança de Dan. Verso 47 e verso 48 tem uma informação, então ele não cita só as cidades aqui como ele citou, né? Mas ele fala aqui no verso 47 que saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém. Lezém, queridos, era uma cidade fortificada, tá? E o texto diz que a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezém chamaram Dan conforme ao nome de Dan, seu pai. Então, se você quiser também detalhes dessa conquista de Lezém, que também é conhecida como, é chamada também da cidade de Laís, você pode ir em Juízes 18, tá? Em Juízes 18 tem detalhes dessa conquista, tá? Então eles capturam essa cidade e eles mudam o nome dessa cidade para Dan, em homenagem, na verdade, ao seu pai Adã, né? Aquele que seria o fundador da tribo, vou usar essa expressão, ok? O verso 49 e o verso 50, o que é interessante? Nós estamos caminhando para uma conclusão dessa divisão das terras, tá? Dessa segunda parte da divisão das terras. E aqui no verso 49 e 50, quando propriamente a divisão está terminando, o texto fala que Josué vai receber sua herança em Efraim. Então vamos lá. Verso 49 fala assim: acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Tinat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade que havia sido destruída, né, no tempo da conquista, e habitou nela. O que é interessante aqui? Josué recebe a sua herança em Efraim. Mas assim, a Bíblia não registra, tá? A ordenança que garantiria a Josué a possessão dessa terra, né, em particular. Por exemplo, nós falamos em capítulos anteriores, né, lembrar aqui o capítulo rapidinho aqui, capítulo 14, nós temos ali a herança de Caleb, por exemplo, né? E quando a gente vê Caleb, você vê ali que há uma promessa anterior que foi feita e que Caleb estava agora cobrando lembrando, né, a Josué, ao sacerdote Eleazar, para que aquela terra fosse de fato confirmada como terra deles. No caso de Josué, gente, não existe, a Bíblia não registrou essa ordenança, tá, que garantisse esse lugar. O que a gente percebe no versículo 5, tá, o versículo 5 fala que a posse dessa terra, ela foi feita segundo, sim,
aquilo que foi dito pelo Senhor. Então, segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu. Tá? Então, apesar de não ter o registro que mostra, né, um momento, e olha, então disse o Senhor, falou por intermédio de Moisés para Josué, dizendo que aquela terra seria dele, não há um registro disso. Mas aqui em Josué 19, no versículo 50, nós temos, na verdade, essa informação de que isso foi feito segundo o dito, segundo o que Deus havia mandado, Deus havia ordenado que aquela terra fosse, então, designada a Josué. E aí o verso 51, né, fala assim: essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Então o verso 51 é uma declaração, é um sumário, né? Das informações que nós vimos do capítulo 13 até o capítulo, basicamente, capítulo 19, vamos colocar aqui. Então a gente tem, né, a presença do sacerdote, de Josué, os cabeças, né, dos pais das famílias, a presença que tudo isso foi feito diante, né, do tabernáculo, né, do Senhor, né, a tenda da congregação, ou tabernáculo do Senhor. E tudo isso mostra que isso foi um processo que houve toda uma solenidade, houve um rito, houve um processo que foi feito, não foi feito de qualquer coisa. E por que isso é importante? Porque isso mostra, gente, assim, primeiro, né, eu sei que algumas passagens são um pouco chatinhas, porque vão repetindo, né, várias cidades, várias coisas, mas tudo isso dentro de um contexto cabe bastante. Porque é para mostrar que tudo isso foi feito de uma forma certa, né? Mostrar que Deus não faz as coisas de qualquer jeito, que não simplesmente deu a entrada do povo, né? Não apenas foi o conquistar, até o processo do dividir, do repartir, de como as coisas seriam, né? Deus utilizou de grande justiça, né? Deus fez as coisas como Ele pretendia. Então, toda a distribuição da terra aconteceu sobre os olhos de Deus. Já não só naquele momento que nós estamos lendo aqui acontecendo, mas isso já estava aos olhos do Senhor, né? Então isso foi feito de forma honesta, isso foi feito de forma ordenada, sabe? Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça. E às vezes eu olho, né, a forma como os filhos de Deus estão fazendo as suas coisas, né? Estão vivendo as suas vidas, estão tomando decisões, fazendo escolhas. E eu olho e falo, mas meu Deus, eu olho para a Bíblia, eu vejo o Senhor nos conduz de uma forma tão correta, coerente, justa, ordenada, e às vezes a gente não repete, né? A gente não repete esse comportamento igual ao Senhor. A gente faz as coisas de qualquer jeito, né? Às vezes não se organiza, não se prepara, sabe, irmãos, que a gente possa olhar para isso daqui, né? A terra pertencia ao Senhor, o Senhor estava concedendo a terra. Eu acho interessante porque o princípio é o mesmo, tudo pertence ao Senhor, nem a nossa vida é nossa, o Senhor nos concede, né? O Senhor estava concedendo, Ele estava cumprindo a sua promessa, e Ele fez de uma forma tão coerente, coordenada, uma coisa de cada vez, né? Uma tribo de cada vez, guardando as proporções para cada uma, guardando as promessas para cada uma. Eu creio que Deus tem o tempo certo, o momento certo para cada coisa na nossa vida, e às vezes nós estamos querendo atropelar tudo isso. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, né? Que a gente possa aprender com uma descrição aqui de terras e de herança, né? E aí vai a herança de um, depois fala do outro, fala do outro, fala do outro, e a gente vê, na verdade, nisso tudo, que há toda uma organização. O verso 51 mostra que ele fecha o capítulo mostrando que as coisas não são de qualquer jeito, que tudo foi feito, né, perante o Senhor. Eu acho interessante que o texto diz no verso 51, né, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, né? E fecha dizendo, e assim acabaram de repartir a terra. Amém, querido? Que a gente possa aprender com isso, e que possamos desejar e buscar e praticar esses ensinamentos de forma que possamos fazer as coisas de forma mais parecida como o Senhor faz. Amém? Depois Josué, capítulo 20,
A gente entra agora em Josué capítulo 20. O capítulo 20 ele é um capítulo pequeno, né, se comparado aí deixa eu só abrir o meu capítulo aqui, que eu estou com a passagem aqui na tela, né? São 9 versículos apenas, mas eles vão trazer um assunto muito interessante que tem a ver inclusive com Josué no capítulo 21. Então eu vou trabalhar as informações que eu vou trazer mais no capítulo 20, elas vão aparecer no capítulo 21, mas o capítulo 21 vai tratar mais da divisão das cidades dos levitas, tá? E o capítulo 20 vai tratar das cidades de refúgio. Então vamos ler aqui para a gente começar a entender e trabalhar esse assunto importante, tá? Verso 1 fala assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Tá? Aí há uma explicação: para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta dela e exporá a causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naquela cidade, naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade ou à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, ou também como nós chamamos, né, Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o ocidente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Basa, a tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue até se apresentar diante da congregação. Então vamos lá, queridos. O versículo 1 mostra que quem está falando com Josué é o Senhor dizendo. Então tudo isso é o Senhor dizendo. Os 9 versos aqui é o Senhor falando com Josué. E ele fala o que para Josué? Ele fala para Josué para que sejam separadas cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Aonde a gente encontra essas informações sobre as cidades de refúgio? Isso está em Números 35. Tá? Ali você vai ver que essas cidades de refúgio, que aqui nós vemos são 6 cidades de refúgio, elas pertencem, elas estão dentro das cidades levíticas. Tá? Lembrando que a tribo de Levi ela não teve porção na terra, né? Herança na terra, como as outras tribos tiveram, porque o Senhor disse que essa tribo é a tribo que assistiria diante dele e que a porção seria o Senhor. Então o Senhor designou o quê? Que a tribo de Levi moraria espalhada pela terra de todas as tribos de Israel. Então o Senhor concedeu 48 cidades, tá? Isso está, você pode ler isso em Números 35, tá? Que fala ali, você vai ver a legislação mosaica, tá? E o Senhor deu 48 cidades que estão espalhadas, tá? Entre as 12 tribos, tá? Até porque por ser uma tribo sacerdotal, né, o sentido correto é que de fato eles estivessem espalhados entre as tribos e não somente num só lugar. Tá? Dessas 48 cidades, 6 dessas cidades seriam usadas como cidade refúgio. Então, deixa eu explicar para vocês o que é essa cidade refúgio. Tá? Essas cidades refúgios
que estão dentro da cidade dos levitas, lembrando que essa cidade dos levitas, fazendo um parênteses, elas pertenciam às regiões onde elas estavam, mas os levitas morariam ali, e os levitas poderiam ali cultivar a terra, ter o seu gado, tá? Isso era direito deles, tá? Nesses lugares. Então, não é que eles perderam 6 cidades, tá? Eram 48 cidades, mas 6 dessas também teriam um aspecto de refúgio, tá? Ali de refúgio. Mas também essas 6 cidades de refúgio são 6 cidades levíticas, tá? Onde vivia a tribo de Levi, ok? Vamos lá. Então Deus ordenou essas tribos, todas as tribos que cedessem essas cidades para os levitas, tá? Porque eles não tinham direito à terra, tá? Então esses levitas morariam ali, nessas cidades, e usariam ali para o desenvolvimento rural. Então eles iriam plantar, criar animais, né? A cidade serviria para finalidade de subsistência dos levitas, ok? Quando o Senhor fala lá em Números 35, que é o verso 6, ele fala assim: das cidades, pois, que darei aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes darei 42 cidades. Então 48, tá? Essas 6 cidades refúgio, então o próprio nome diz refúgio, é para refugiar o quê? É para refugiar o homicida. Mas vamos entender esse negócio do homicida. Que homicida? Era o refúgio para o homicida, tá? Mas que homicida? O matador aí? Não, alguém que matasse outra pessoa involuntariamente, tá? Então não era uma coisa que o que nós chamamos de matar sem intenção, né? Que na nossa justiça você tem mesmo o Código Penal moderno, né? Ele faz uma distinção entre o homicídio culposo e o homicídio doloso, né? E quando há o dolo ou quando não há o dolo de matar, quando há a intenção de matar e quando não há a intenção de matar. E aqui, quando ele fala da cidade de refúgio, ele está falando exatamente, são cidades onde alguém que porventura, tá, matou alguém involuntariamente, ou seja, sem a intenção de matar, por engano, ou seja, uma situação, né? Por exemplo, o cara estava lá mexendo com o carro de boi e de repente o carro de boi se soltou, caiu em cima dele, matou essa pessoa. Essa pessoa que matou, ela poderia recorrer a uma dessas cidades, tá? E procurar o quê? E procurar refúgio. Mas refúgio de quem? Aí ele cita aqui o vingador do sangue, tá? Esse vingador do sangue, gente, a lei hebraica ela era muito clara, ela dizia assim, isso está em Êxodo 21, tá? Versículo 12. Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será morto. Então, essa era a lei. Você matou alguém, então você vai ser morto. Gênesis 9, né, até antes de Êxodo 21, mas Gênesis 9 diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, a lei do vingador de sangue representava o quê? Alguém matou o meu parente mais próximo, tá? E agora eu, como o mais velho, o primogênito, o que eu tinha que fazer? Eu deveria vingar isso, eu deveria... como é que eu vou usar isso? Eu deveria, então, fazer com que essa pessoa que matou o meu familiar, ele fosse morto. Tá? Por quê? Porque havia uma lei que dizia, olha, matou, você vai ser morto. Né? Se um homem matar um homem, né? Se alguém derramar o sangue do homem, esse alguém também vai ter o seu sangue derramado. Tá? Agora, é claro, queridos, que lá de Gênesis, né? Essa lei, ela foi evoluindo até pela questão da própria sociedade, tá?
E ela foi diferenciando, tá? Diferenciando situações para que ela pudesse ser o menos injusta possível, tá? O que acontece? O vingador de sangue, ele tinha duas funções. Ele tinha que vingar o sangue do seu parente, que foi assassinado de maneira intencional. Então, havia essa ideia, né? Alguém foi lá e matou o meu parente, seja qual for o motivo, vingança, dívida, o que for. Então eu tinha a responsabilidade de vingar a morte desse meu parente, então eu tinha que matar aquele que o matou, tá? E também serviria, o vingador de sangue tinha também a proposta de resgatar uma propriedade de um parente que se endividou. Ele deveria comprar a terra para permanecer na família, né? Ou ainda resgatar uma pessoa que por dívida tinha que servir como escrava. Então ele tinha essa função de ser um resgatador. Tanto, gente, que em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 3, no capítulo 4, essa palavra vingador, que é a palavra Goel, ela é trazida como remidor, como resgatador, porque ela aborda esse segundo aspecto, essa segunda função, né, do resgatador, que vai pegar o outro que é escravo, e não tanto a primeira função, que era de vingar o sangue que foi derramado, tá? Então, quando o Senhor estabeleceu a cidade de refúgio, ela era para quê? Ela era para que a pessoa que cometeu esse assassinato, ela não fosse morta, tá? Claro, caso não fosse intencional, porque se fosse intencional, o vingador de sangue tinha todo o direito de cumprir, né? E de vingar a morte do seu parente que foi morto. Mas nós temos que pensar que hoje nós temos um sistema bem diferente, um sistema jurídico bem diferente do que foi aquele sistema. Então, automaticamente, queridos, naquele tempo uma pessoa morreu, a pessoa muitas vezes ela não tinha muito o que fazer, porque o outro, quando ficava sabendo, já vinha para matá-la. E muitas vezes as pessoas tomadas, né, por ira, por qualquer sentimento, elas não se dispunham a de fato querer ouvir, elas queriam apenas se vingar, tá? Então, o que Deus estabeleceu? Ele estabeleceu essas cidades de refúgio. Para quê? Para que caso acontecesse essa situação, essa pessoa que cometeu esse assassinato não intencional, ela corria para essa cidade. E ela pedia refúgio nessa cidade. Ela só poderia ir para uma dessas 6 cidades, tá? E ela pedia refúgio. E ali ela ia explicar para os anciãos da cidade o que havia acontecido. A partir daí, se os anciãos entendessem que o que ela fez não foi... deixa eu melhorar a minha luz aqui, gente, espera só um pouquinho. Isso. Se os anciãos entendessem que não havia sido intencional ou que precisaria haver um julgamento disso, eles davam acolhimento. Com isso, essa pessoa entrava na cidade e ali ela estava protegida do vingador de sangue. Ele não poderia matá-la enquanto estivesse ali. E ali haveria uma oportunidade dela se explicar, a oportunidade de haver uma cariação, de haver ali não um julgamento, mas para que aquela situação fosse vista, fosse analisada, fosse estudada em relação àquela pessoa, tá? Então é bem interessante a forma como Deus estabeleceu, porque aquilo era um asilo temporário, tá? Então aquela pessoa se apresentava, ela expunha o seu caso, e eles iam decidir se ele iria receber um asilo temporário até que acontecesse o julgamento público, tá? Nesse julgamento público iria se constatar se essa pessoa foi ou não culpada. Se ela fosse colocada como não culpada, tá? Ela iria permanecer ali até que o sumo sacerdote, tá? Ele morresse. Daí em diante ela poderia retornar para sua casa, tá?
se nesse tempo ela estivesse ali e fosse encontrado fora dos limites da cidade de refúgio, o vingador de sangue poderia matá-lo, tá? Então a pessoa iria viver ali, enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, ela teria que viver ali, e depois que ele morresse, né, ela poderia voltar para sua terra e não mais poderia ser morta, mas nesse período ela poderia ser morta se fosse pega fora da cidade. Mas enquanto ela estivesse na cidade, ela teria refúgio e proteção, e não poderia ser morta. Agora, é claro, se fosse julgado ali, tá? Que é uma descrição que acontece em Deuteronômio 19, lá do verso 4 ao verso 11, descreve que caso o homicida fosse julgado e encontrado culpa nele, então os anciãos o entregariam ao vingador de sangue, mesmo que o homicida estivesse residindo na cidade de refúgio. Lembrando que para condenar qualquer pessoa por um crime, era preciso de pelo menos 2 ou 3 testemunhas, tá? E toda testemunha falsa, ela era punida com a morte, ok? Qual que é, talvez, uma das coisas interessantes para a gente pensar quando a gente fala nas cidades de refúgio? As cidades de refúgio, elas têm muito a ver com a misericórdia de Deus, que em Deus nós podemos encontrar refúgio, né? Deus é justo juiz, Deus sabe das intenções do nosso coração, e que se por acaso nós estamos diante de situações de injustiça, Deus peleja por nós, nós podemos encontrar refúgio no Senhor, né? Todo aquele que está oprimido, perseguido, né? Ele encontra refúgio no Senhor. Então isso era essas cidades refúgio, que elas estavam ligadas às cidades levíticas, né? Elas são elas trazem um exemplo maior na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo, tá? Mas também no próprio papel da igreja, né? Num povo sacerdotal que não está aqui para julgar, mas está aqui para acolher, para dar refúgio, né? Deixando, na verdade, o julgamento ao Senhor, deixando para que o Senhor trate essa situação. Então, esses são os aspectos interessantes que nós encontramos aqui nesse texto, tá? Que mais aqui? Para a gente colocar. Versículo, deixa eu voltar aqui no texto, tá? A gente viu a explicação, né? Vai habitar na mesma cidade, até que compareça. Então, tudo que eu falei está aqui nos próximos versículos, né? Que ele vai expor versículo 4, vai fugir para alguma dessas cidades, vai se pôr ali à porta dela, vai expor, né? Eles vão tomar consigo ali casos anciãos e vão lhe dar lugar, tá? Para que habite, e o vingador de sangue, versículo 5, não vão entregar na mão dele, tá? Porque não feriu o seu próximo com intenção e não o odiou antes, tá? E habitará na mesma cidade até que compareça, até que morra, depois ele vai poder voltar, que está no versículo 6. Versículo 7, vem o nome das cidades. Então eles designaram a cidade de Quedes, de Siquém, Efraim, Kiriat Arba, Hebron, tá? E além do Jordão, na direção de Jericó, eles designaram ali Bezer, Ruben, Ramote e Golã. Foram essas 6 cidades que, inclusive, gente, eu vou mandar no grupo de WhatsApp, eu vou mandar uma imagem do território ali e aonde essas cidades estão organizadas ali, onde elas estão posicionadas para vocês poderem acompanhar, tá? Agora, o que é interessante quando a gente lê o versículo 7, que a gente leu aqui, o versículo 8 e o versículo 9, que eu não li, vou ler agora. Fala assim: estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse nela, para que se acolhesse a elas, e todo aquele que por engano matasse alguém, para que não morresse às mãos do vingador, até se apresentar diante da congregação. O que é interessante? Quando vocês olharem o mapa, o que vocês vão ver? Que essas cidades todas foram distribuídas de forma, pensando, olha só, pensando a nível de território de Israel.
no território das 12 tribos, essas 6 cidades foram posicionadas, foram distribuídas, tá? Isso é coisa de Deus, gente. De forma que ninguém demorasse mais de um dia de viagem até elas, tá? Então, se alguém, em qualquer lugar, tá? De qualquer lugar que a pessoa estivesse em Israel, se ela entrasse nesse caso, ela cometer esse assassinato sem intenção, né? E ela precisasse fugir para que ela pudesse ter esse julgamento justo, né? E não fosse morta pelo vingador do sangue, ela poderia, da onde ela estivesse, tá? Ela teria, a um dia de viagem, ela estaria chegando em alguma dessas cidades para poder se refugiar. Então, seja norte a sul, leste a oeste, tá? Essas cidades foram posicionadas de tal forma que as pessoas conseguiriam chegar ali, tá? Depois aqui do Pentateuco, de Josué, nós não vamos encontrar mais relatos dessa questão das cidades refúgios, mas aqui elas aparecem bastante, tá? Dentro desse contexto que está sendo explicado, porque é um momento importante de se estabelecer como as coisas iriam ficar. Amém, queridos? Vamos entrar rapidinho aqui em Josué 21, apesar de serem 45 capítulos, não mais, 45 capítulos aqui, gente, perdão, 45 versículos, né? 45 capítulos, misericórdia, né? Nem Josué tem 45 capítulos, né? Tem, se não me engano, são 24 ou 25, deixa eu ver aqui, são 24 capítulos de Josué. Mas o capítulo 21, gente, de Josué, vão falar sobre essas 48 cidades que foram designadas aos levitas, para eles poderem viver, para eles poderem apacentar o rebanho nas suas imediações. Essas cidades, como eu já disse anteriormente, elas pertenciam às tribos das regiões onde elas foram designadas, mas os levitas tinham direito de habitação e de apacentamento, tá? Porque eles não possuíam outras porções na terra, tá? O que é importante lembrar, que também há uma sabedoria divina aí, é que quem eram os levitas? Os levitas eram os instrutores da lei. Então, os levitas teriam melhor condição de ensinar as leis do Senhor se eles vivessem espalhados pela terra. Então, isso também tem uma sabedoria. Não é só porque Deus, vocês são minha porção, porque Deus também já pensou lá na frente. E ao colocar, né, essas 48 cidades espalhadas, né, pelo território da nação de Israel, eles também estariam ali para ensinar de uma forma melhor. Sempre haveria uma cidade levita perto, sempre haveriam levitas próximos para ensinar o povo, independentemente da tribo que ele pertencesse, tá? Se você depois ler o Josué do 1 a 3, capítulo 21, diz assim, deixa eu só abrir o meu aqui, gente, espera só um pouquinho, o verso 21, fala assim: então os cabeças dos pais, os levitas, se achegaram a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e seus arrabaldes para os nossos animais. Tá? Que é interessante, né? Arrabaldes aqui é terra, tá, gente? Terra para os nossos animais pastarem, comerem, né? Esse tipo de coisa. Então, eles estão o quê? Posicionando-se com os príncipes das terras, com Josué, com o sacerdote, dizendo: olha, o Senhor ordenou por parte de Moisés para que nos dessem essas cidades. Aí o versículo 3 diz assim: por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus terrenos, a sua terra. Tá? Aqui, ele vai primeiro no versículo 4, falar da família dos coatitas, tá? E aos filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades.
Olha que interessante, gente, que acho que vale a pena a gente falar isso, né? Eles fizeram o requerimento da terra, aí então há uma divisão agora das cidades aonde os levitas vão ficar por toda a terra. Então houve primeiro uma divisão da terra com as tribos, e agora há uma divisão das cidades dentro das terras para o povo da tribo de Levi. E aí você vai observar o quê? Que a ramificação sacerdotal dos coatitas, tá? Descendentes de Arão, eles recebem 13 cidades de Judá, tá? De Judá, de Simeão e de Benjamim, tá? O que... Perdão. O que é interessante aqui é que observe como Deus prepara tudo. Lembra que eu disse na semana passada que foram muitos anos até Davi, no tempo de Davi conquistar a cidade de Jebus e virar a cidade de Jerusalém, tá? Que durante o tempo das tribos ela continuou sendo dirigida pelos jebuseus, tá? Mas olha como Deus já sabe tudo. Quando nós lemos aqui que a família dos coatitas, né, os filhos de Arão, tiveram por sorte da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim 13 cidades, isso foi estratégico, gente. Isso foi estratégia da parte do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já sabia que séculos à frente, através de Salomão, filho de Davi, o templo seria erguido. O templo seria erguido em Jerusalém. E Jerusalém está ali na região de Judá. Nessa região ali, tá? Tanto que quando nós vamos chegar lá no nível de crônicas, nos livros de reis, quando existe a divisão das 12 tribos, entre o reino do norte e o reino do sul é chamado de Judá, o reino de Judá. Por quê? Porque basicamente ficou o território de Judá ali. E automaticamente ficou Jerusalém ali. Enquanto o reino do norte, eles acabaram caindo numa grande idolatria, né? Primeiro até do que o desvio que aconteceu depois do reino do sul, justamente porque eles ficaram fora da região onde depois existiu o templo. Eu só não me lembro agora qual foi o rei que não queria que o povo do reino do norte fosse para ajudar, para adorar ao Senhor. Então ele foi lá e construiu um templo, que acabou sendo um templo de idolatria, né? Um templo pagão, que em nome do Senhor, como se ele pudesse criar um outro templo ali e fazer o povo de Israel adorar em outro lugar que não fosse o templo que foi consagrado ao Senhor. Isso levou o reino do norte a uma grande apostasia, a uma grande idolatria. Por isso foi o reino do norte que cai primeiro. Eles tombam primeiro, 100 anos antes são conquistados, antes do reino do sul, que depois também acaba caindo em apostasia também. Ok? Mas é importante isso, por quê? Porque nesse momento aqui agora não existe nada, não existe nenhuma ideia, nenhum traço de templo de Jerusalém, não existe nada. Mas o Senhor estrategicamente já colocou a linhagem sacerdotal de Arão para servir no templo, tá? Cumprindo aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu através do sacerdócio de Arão, que figurou até vir o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio perfeito, tá? Então eles ficaram ali por quê? Porque futuramente, nos séculos vindouros, haveria templo, eles iriam servir no templo, tá? Naquela região. Então toda aquela região permaneceu, né, na descendência dos descendentes de Judá, e também ali a família do sacerdócio dos coatitas, né, e de Arão ali, junto a Judá, Simeão e Benjamim, em 13 cidades ali, tá? Que mais aqui importante? Depois você vai ver aqui o versículo 5, e os outros filhos de Coate,
couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, tribo de Dan, meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aí aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias de Sacar, Aser, Naftali, meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Ele vai colocando aqui os filhos de Merari, né? Ele fala dos filhos de Merari, depois eles falam dos filhos de Merari, os filhos... cadê que mais aqui? Gerson, Merari, no versículo 7, né? Segundo as famílias da tribo de Ruben, de Gad, da tribo de Zebulon, e deram aos filhos de Israel, aos levitas, essas cidades e seus terrenos por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, estão no versículo 8, e depois, versículo 9, deram mais das tribos dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatis e Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Aí que ele volta de novo a falar ali da tribo de Arão, ele volta de novo a colocar essa questão da descendência ali. Que mais aqui? Depois ele fala aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, aos seus arrabaldes, Líbina, aos seus arrabaldes, e ele começa a falar de Jatir, de Olom, de Estemoa, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes, da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba, Anatote, Almon, que mais aqui? Siquém, Efraim, Gezer, Kibzaim, Bet-Oron, e ele vai, gente, citando uma quantidade enorme que, assim, aqui é para você ver para onde foi cada divisão, né? Cada família levítica, para onde eles foram sendo designados na terra, tá? Então, eles foram colocados em vários lugares. O que é interessante para a gente fechar aqui, o que a gente pode observar quando a gente olha o capítulo 20 e o capítulo 21, o que se celebra aqui? Que tudo que Deus estabeleceu aconteceu conforme foi prometido, tá? O que vinha sendo dito durante todo o tempo, né? E agora estava sendo assim plenamente afirmado. O Deus de Israel é um Deus que mantém as suas promessas. Ele estabeleceu uma aliança com Moisés, com os demais patriarcas. Ali ele falou da posse da terra aos israelitas, e agora ele havia de fato garantido, queridos, que essas tribos possuíssem a terra. Amados, esse é Deus, esse é o Senhor, e ele faz isso, né? Aquilo que ele estabelece, aquilo que ele fala, aquilo que ele promete, ele realiza. Muitas vezes nós confundimos nosso coração e nós geramos promessas e expectativas do que Deus não falou. Essas coisas podem não acontecer, mas o que Deus falou, o que o Senhor disse, não duvide. Aquilo que ele prometeu, pode passar o tempo que for, Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, porque Deus é fiel. Ele faz acontecer, ele garante o sucesso daquilo que ele estabeleceu. Então que nós possamos andar segundo as promessas de Deus, viver segundo as promessas de Deus e confiar nas promessas de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa aula, por esse estudo. Capacita o meu irmão e minha irmã a entender e a compreender tudo aquilo que o Senhor tem através da Tua palavra para com as nossas vidas. Graças te damos por esse tempo, Senhor. Continua a ministrar em cada coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Excelente semana para vocês, na graça e na paz de Cristo Jesus. Um abraço.